Queridos, continuando o nosso culto a Deus, nós passaremos agora a exposição da sua palavra. Quero convidá-los a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 22. E nós vamos do verso 20 até o capítulo 23, verso 20, todo o capítulo 23. Nós vamos deixar para fazer a leitura à medida que a exposição vai prosseguindo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ajude agora na compreensão da sua palavra. Pai querido, pedimos que o Senhor nos guie agora na exposição da palavra, na compreensão dela e no apropriarmos dela para a nossa vida. Nós pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo supervisione todo esse momento, como tens estado conosco até agora nesse culto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos aquele momento climático na vida de Abraão, no que diz respeito à sua caminhada com Deus, que foi a entrega do seu filho Isaque como holocausto a Deus. E dessa forma a sua fé foi confirmada e as promessas que Deus tinha feito para ele, quando o chamou lá de onde ele morava, na Mesopotâmia, essas promessas foram ratificadas. E ali, quando Abraão obedece a Deus e entrega seu filho, a sua jornada de fé atinge o ponto máximo. Está confirmado, Abraão de fato é um homem de fé, ele confiava em Deus e as promessas então são ratificadas. A partir daqui, então, Moisés começa a registrar os acontecimentos que, de maneiras diferentes, iriam marcar a transição de Abraão para o seu herdeiro Isaque, até que ele assumisse o seu papel como o descendente, que é o capítulo 25. E são pelo menos 4 eventos que Moisés vai narrar para fazer essa transição. O primeiro deles é o nascimento da futura esposa de Isaque, Rebeca. Depois ele vai narrar a morte de Sara e a compra de um sepulcro, uma sepultura em Canaã. Depois nós temos a jornada do servo de Abraão lá para a Mesopotâmia para trazer Rebeca para casar com Isaque. E, por fim, Abraão separa Isaque dos demais filhos que Abraão teve e morre. E aí encerra-se a vida de Abraão. São, portanto, 4 grandes eventos que marcam essa transição de Abraão para Isaque. Hoje nós ficaremos com o nascimento de Rebeca, a morte de Sara e a compra de uma sepultura, uma caverna por Abraão ali na terra de Canaã. Nós iremos ver cada uma dessas partes distintamente e procurar entender por que é que isso está registrado aqui e o que é que tem a ver conosco nos dias de hoje. Vamos começar com o nascimento de Rebeca, vamos ler do verso 20 até o verso 24 do capítulo 22. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Aqui nós lemos no verso 20, passadas estas coisas foram dizer a Abraão, ou seja, algum tempo depois do episódio anterior, essas coisas aqui do verso 20 se refere a entrega de aquele momento em que Abraão entregou seu filho Isaque para ser sacrificado e que foi poupado por Deus e substituído por um cordeiro. Passado algum tempo depois desse episódio, Abraão recebe notícias da sua família. A essa altura, o pai de Abraão já tinha morrido. Ele tinha morrido quando Abraão ainda estava em Mesopotâmia, Tera, o pai de Abraão. E Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Arã. E desses 2 irmãos, Arã já tinha morrido também e tinha deixado um filho, Ló, que era sobrinho de Abraão
e que passou a viver com ele depois da morte do pai e que veio com Abraão para Canaã, enquanto que o resto da família de Abraão ficou lá na Mesopotâmia. E Ló, nós já vimos, viveu um tempo com Abraão, mas já havia a essa altura se separado dele e ficado lá pelas campinas do Jordão depois da destruição de Sodoma. O que restava da família de Abraão era um irmão chamado Naor, que ainda era vivo, que tinha ficado lá na Mesopotâmia quando Abraão saiu para ir à terra de Canaã e ali peregrinar. E Naor, que era o irmão de Abraão, havia casado com uma sobrinha dele, chamada Milca, como diz aí, como nós lemos no capítulo 11, no verso 29. E agora, após muitos anos de Abraão ter saído da Mesopotâmia, recebe notícias do único irmão vivo. Alguém chegou para Abraão com essas boas notícias, não é? E as boas notícias eram essas, que Milca, a esposa de Naor, tinha dado a ele 8 filhos. Naquele tempo isso era boa notícia, não é? 8 filhos. E aí tem o nome dos filhos. Uz, Buz, quem tem gêmeos e está procurando o nome, está aqui, ó, Uz e Buz. Quemuel, Quized, Azo, Pildá, Gidlaf e Betuel. 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E Naor também teve 4 filhos com uma concubina chamada Reumá, diz aí o verso 24, e o nome deles era Tebagaã, Taaz e Maaca. Uma concubina era uma esposa de segunda classe, que era um costume social, cultural aceitável naquela época, embora era uma transgressão do padrão de Deus, estabelecido na criação. Deus, na sua misericórdia, vinha tolerando a poligamia até o momento em que ele vai deixar claro que o seu padrão sempre foi e sempre será o casamento monogâmico. Isso a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, esse tipo de procedimento já não é mais aceitável de forma nenhuma. Os filhos de Naor com essa concubina chamada Reumá são citados à parte porque eles não teriam o mesmo status dos 8 filhos da esposa principal e também não teriam a mesma parte com relação à herança. As notícias chegam na hora certa para Abraão, mostrando a providência de Deus mais uma vez na vida dele. Elas trouxeram alegria ao patriarca, notícias da sua família, do seu irmão vivo, e isso depois de ele ter quase perdido o seu próprio filho. E Deus, dessa forma, mostrou a Abraão como ele continuava abençoando aqueles que eram próximos dele. E aqui, a razão desse pequeno registro familiar, do verso 20 até o verso 24, é introduzir a pessoa de Rebeca. Rebeca é a única filha mencionada aí, está aí no verso 23. Ela era filha de Betuel, um dos filhos de Naor, e era o filho mais novo de Naor, Betuel. Mais uma vez, fica claro que a linhagem prometida não vem pela primogenitura e nem pelas convenções culturais daquela época, mas pela promessa e pelo poder de Deus. Betuel era o filho mais novo de Naor e Rebeca era uma sobrinha em 2º grau de Isaque. Havia uma diferença de 20 anos entre eles. Mas aqui ela é apresentada por Moisés, já preparando o cenário do capítulo 24, onde nós teremos aquela história conhecida do servo que vai lá na Mesopotâmia, na casa de Naor, que era irmão de Abraão, buscar uma esposa para Isaque. Ela é mencionada aqui já sendo introduzida como a nova matriarca, aquela que vai tomar o lugar de Sara. E não é sem razão, porque o próximo episódio que Moisés narra é a morte de Sara. Mas Deus já estava preparando aquela que tomaria o lugar dela, revelando a sua providência, preparando uma esposa para o herdeiro de Abraão e alguém que haveria de substituir a matriarca Sara. E o próximo episódio é exatamente o relato da sua morte. Vamos ler capítulo 23, versos 1 e 2. Sara viveu 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela.
Sara é a única mulher na Bíblia que tem o registro da idade em que ela morreu e o registro da sua sepultura. Ela morreu aos 127 anos, viveu uma vida longa ao lado de Abraão, companheira dele naquela extensa peregrinação em Canaã, que durou mais de 60 anos. E apesar daqueles momentos de fraqueza, como o episódio em que ela oferece a sua serva Agar como concubina a Abraão para, através dela, ter um descendente, apesar dos momentos de fraqueza, a Bíblia olha para Sara como uma mulher de fé, citada inclusive como uma das heroínas da fé em Hebreus capítulo 11, de 11 a 12, que eu leio agora. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Apesar do episódio com Agar, apesar dela ter rido quando foi dito que ela teria um filho, daí o nome do filho ser Isaque, ela era, no geral, uma mulher de fé. E isso nos ajuda a entender por que é que na Bíblia você encontra, por um lado, a revelação clara e direta dos erros e dos pecados daqueles que, por outro lado, são chamados de amigos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas justas e piedosas. É porque aqui nesse mundo não há perfeição. Aqui nesse mundo, os servos de Deus, os homens de fé, as mulheres de fé, tropeçam, fraquejam, têm momentos de dificuldade, momentos de angústia e momentos de dúvida. Nem por isso deixam de ser servos de Deus. Nem por isso deixam de ser servas de Deus, como Sara aqui. Uma mulher de fé, considerada no Novo Testamento como uma mulher de fé que confiou em Deus, mas que teve aqueles momentos que nós vimos em que a sua fé vacilou e ela procurou resolver o problema através de soluções carnais. Ela é chamada de a mãe das mulheres crentes, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 6. Sara obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Sara, a matriarca, é vista como sendo a mãe de toda crente verdadeira que louva a Deus, serve a Deus e anda nos seus caminhos. Ela morreu nessa cidade chamada Kiriat Arba, que mais tarde vai ser denominada de Hebrom, que foi uma das primeiras localidades onde Abraão peregrinou e onde ele edificou um altar. Quando Sara morreu, eles não estavam mais em Beceba. No capítulo 22, eles moravam em Beceba, aquele local onde Abraão havia cavado um poço e o recebeu por direito dos filisteus, onde ele morava. Mas eles tinham uma vida seminômade, eles não paravam muito tempo no mesmo lugar, e agora, quando Sara morre, eles já estão na região de Beceba, morando entre os hititas, depois de sair da terra dos filisteus. Aqui nós vamos ver que os moradores da terra são chamados de filhos de Et, que Et era um dos filhos de Canaã, que era filho de Cã e que era filho de Noé. E os hititas, então, moravam naquela região, na cidade de Kiriat Arba, que é onde Sara morreu. O texto diz aí, no verso 2, que Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. O veio aqui pode indicar que Abraão não estava lá em Hebrom na hora que Sara morreu. Ele estava em viagem, estava em algum lugar, e ele veio quando teve a notícia da morte da sua esposa. E diz que ele chorou e lamentou. O luto era manifestado de maneira muito intensa no Oriente. Lamentar incluía ficar sentado no chão, chorar, gemer, às vezes gritar. Mas o choro e a lamentação de Abraão por Sara não quer dizer que ele tinha ficado desesperado ou que ele não tinha esperança após a morte. Nós vamos ver mais adiante no texto que Abraão olhava pela fé para a Canaã celestial. Abraão tinha consciência de que há uma realidade futura e que a vida não termina aqui. A morte de Sara, então, aqui nos versos 1 e 2, é um daqueles eventos que vão marcar a transição de Abraão para Isaque. Primeiro, a apresentação da futura esposa
de Isaque, que foi Rebeca, mencionada aí no verso 23, e agora a morte de Sara, capítulo 23, versos 1 e 2. E agora o terceiro episódio que marca a transição é a compra de uma caverna para servir de sepultura para Sara e depois para Abraão e os seus descendentes. Nós lemos aí do verso 3 até o verso 20. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et, os hititas, responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa de nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou a prata de que ele lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Aqui nós temos o registro, que é o mais longo, né, do que nós estamos vendo aqui, dessa transação que aconteceu entre Abraão e os filhos de Et e depois Efron, que envolviam a compra de uma sepultura para Sara. E aqui nós temos um registro admirável de como eram feitas as negociações no Antigo Oriente, toda a polidez, não é? Toda aquele curvar-se e dizer não, e dizer para finalmente aparecer o preço, né? Para finalmente aparecer o preço, e aí todo mundo já entende como é que deveria ser feito. Essa é a parte mais comprida, e nós vamos ver as possíveis razões para isso mais adiante. Bom, terminado o tempo do luto de Abraão, agora ele tem que sepultar a sua falecida. Sepultamento era uma coisa de honra entre os povos do Antigo Oriente. E Abraão então sai de sua casa e vai falar com os filhos de Et, com os hititas, entre os quais ele já vinha morando há algum tempo. Verso 3, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Abraão desejava comprar uma sepultura ali nas terras deles, para enterrar a falecida esposa e para servir de sepulcro para a família. Mas aquela transação precisava ser autorizada pelos hititas, já que a posse de uma terra, ela ficava em família e era passada de geração em geração. E Abraão era um estrangeiro. Então, para que ele comprasse aquela propriedade, precisava da autorização dos príncipes e dos líderes dos hititas, porque aquela propriedade que era deles agora passaria a ser de um estrangeiro. Ele então vai falar a eles e apresenta a razão pela qual ele não tinha uma propriedade para isso. Ele diz no verso 24, no 4, ele já começa dizendo: sou estrangeiro e morador entre vocês. Eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Eu tenho uma vida nômade, eu sou um estrangeiro residente. Portanto, eu não tenho nenhuma propriedade, eu não tenho um pedaço de terra que seja meu, apesar de que ele já tinha vivido em Canaã mais de 60 anos.
E isso mostra a consciência que Abraão tinha de que ele era peregrino na terra, de que Deus o tirou lá da sua terra, em Ur, na terra dos caldeus, lá da Mesopotâmia, e o trouxe para peregrinar em Canaã, a terra que Deus disse, ela vai ser dos seus descendentes, mas você vai peregrinar aqui, você vai ficar andando como nômade de um lugar para outro. E Abraão tinha consciência disso. Por enquanto, lhe cabia peregrinar e aguardar aquele dia em que aquela terra seria dos seus filhos. O autor da carta aos Hebreus se refere a isso dizendo: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, no caso, Abraão não ganhou a terra de Canaã em vida, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão tinha essa consciência de peregrinação. Portanto, essa era a razão pela qual ele não tinha uma terra e ele precisava sepultar a sua esposa. Ele reconhecia a bondade, veja a delicadeza aqui, não é? A sabedoria, o tato nas negociações. Ele reconhecia a bondade dos hititas. Ele diz aqui: sou estrangeiro e morador entre vocês. Vocês me acolheram, vocês permitiram que eu morasse aqui. E veja o cuidado que ele tem de não parecer uma ameaça para eles. Ele quer apenas um pedaço de terra para sepultar a sua esposa, nada mais. Ele vai continuar como morador residente, aliás, como estrangeiro residente e como peregrino. A razão para isso é que Abraão esperava a cidade eterna. Hebreus 11, de 9 a 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão viveu pela fé todos aqueles anos em Canaã. Ele era rico o suficiente para comprar propriedades, ele era poderoso o suficiente para tomar pela força. Lembrem que Abraão era o patriarca de um clã inteiro, mais de 500 pessoas, provavelmente 600, 700 pessoas. Ele tinha um exército poderoso ao seu serviço, ele poderia ter tomado terra, poderia ter comprado terra, ele era riquíssimo, mas ele não fez nada disso porque ele sabia que no tempo de Deus aquilo haveria de pertencer aos seus descendentes. Mas agora ele tem uma necessidade e ele vai comprar o único pedaço de terra que ele adquiriu durante a sua vida, e vai ser uma sepultura, e vai ser uma caverna onde ele vai poder enterrar a sua esposa. Nós veremos os motivos daqui a pouco. A negociação aqui que nós lemos, ela passou por 3 etapas, se vocês prestaram atenção. E essa negociação aconteceu na porta da cidade de Hebrom, que era onde as pessoas faziam transações. Os homens se sentavam ali na entrada da porta e ali eles negociavam, faziam tratados, estabeleciam acordos, tendo o povo da cidade como testemunha. E foi para lá que Abraão se dirigiu. E o povo estava lá sentado, a liderança estava sentada fazendo transações, e Abraão então se apresenta e ele diz aí no verso 4: deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida. Os hititas, quando ouvem isso, a princípio eles não querem vender uma terra para Abraão. Eles dizem aqui no verso 5, os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: escute, o senhor é um príncipe de Deus em nosso meio, sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas, nenhum de nós se recusará a ceder a própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Eles não querem vender, eles querem continuar com a terra. Mas eles dizem para Abraão: você para nós é como um príncipe de Deus, o que mostra o testemunho de Abraão, a importância de Abraão. Essa expressão que significa alguém nobre, alguém poderoso, alguém reconhecido. E era assim que os heteus, os hititas, eles viam Abraão. E aqui é um monumento ao testemunho e à vida desse homem de Deus, que tinha conquistado a confiança e o respeito dos hititas que moravam ali, como ele tinha feito com os filisteus, de onde ele tinha vindo, a terra onde o último ele tinha morado. O Senhor é príncipe de Deus, nós não vamos vender nada para o Senhor. O Senhor escolhe aqui na nossa terra aonde o Senhor quer sepultar a sua falecida mulher, porque nenhum de nós vai negar isso para você. Mas, na segunda parte da negociação,
aí do verso 7 até o verso 9, Abraão insiste em comprar, ele quer comprar. Lemos aí, então, Abraão, verso 7, Abraão se levantou, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou dizendo, se é do agrado, então, de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Aqui, Abraão, nessa segunda parte da negociação, Abraão está encorajado pela resposta que eles deram. A resposta foi, você pode sepultar a sua esposa entre nós, só que nós não vamos vender, nós vamos doar a terra. Abraão, animado por isso, porque agora já tem a permissão para sepultar a esposa, ele insiste em comprar, ele não quer receber a terra gratuitamente. Ele se inclina em respeito, aí no verso 7, e ele já tem em mente a terra que ele quer comprar. O que é que ele quer comprar? E aquilo que ele quer comprar é uma caverna, chamada Caverna de Macpela, em hebraico significa caverna dupla, ou geminada. Era uma caverna que ficava no limite do campo de um dos hititas, chamado Efron, provavelmente um dos nobres da terra. Ele tinha uma propriedade, e lá no limite dela, já dando para outra propriedade, tinha uma caverna dupla, e Abraão estava de olho ali. Ele queria aquela caverna, queria comprar aquela caverna para ali sepultar Sara, e ali fazer uma espécie de jazigo, onde ele e depois os seus descendentes pudessem também ser sepultados. E aí ele pede que os hititas falem com o dono da terra, para que autorize a transação, intercedam por mim junto a Efron. E eu quero pagar, final do verso 9, o devido preço, e olha por quê? Para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Então o alvo dele não era somente enterrar Sara, mas que ali ficasse como sendo o local, o jazigo da família de Abraão. E mais tarde ele vai ser sepultado ali, depois Isaque vai ser sepultado ali, e depois Jacó vai ser sepultado ali. Então ele já olhava para frente, já quer preparar caminho para a nova geração, pagando o devido preço. Aí, na terceira etapa da negociação, já é Abraão falando com o dono da terra. O dono da terra estava ali no meio e ele ouviu tudo isso e ele mesmo toma iniciativa. Verso 10. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna. Já mudou, não é? Abraão só queria a caverna, mas agora Efron está dizendo, eu vou lhe dar o campo e a caverna. Mais do que você tinha pedido. Na presença dos filhos de meu povo eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Efron, quando ouve a demanda de Abraão, ele se levanta, não espera nem os demais falar, e eles dizem, mas de maneira nenhuma. Não é? Claro, não tem dificuldade. É a caverna que o senhor quer? Eu lhe dou não somente a caverna, eu lhe dou o campo também que está ao redor da caverna. O senhor vai ficar com isso aí tudo. Não era o que Abraão queria, não é? Ele queria a caverna. Mas agora Efron, né, como negociante, você sabe como é negociante, né? Todo mundo já entrou para negociar numa loja e alguém tenta lhe vender, depois que você compra o que você quer, ele vai tentar vender mais alguma coisa para você. E Efron aqui diz, não, só a caverna? Por quê? Não, o campo também, eu lhe dou tudo isso. Abraão, conhecendo os costumes e sabendo como é que se faz a negociação ali no Oriente, ele mais uma vez, no verso 12, se inclina diante do povo da terra e ele diz para Efron, mas, tá bom, eu não pedi o campo não, mas se você concorda, escute, eu pago o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Abraão disse, está bem, não tem problema, eu vou pagar o campo, me diga o preço do campo que eu vou comprar o campo e com ele a caverna. Efron respondeu, verso 15, meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida, nós somos amigos, você paga se quiser, né? Vale 400 barras de prata, né? Mas você não precisa pagar.
né? Ou um dia, quando o senhor quiser pagar, o senhor paga. O que é isso entre amigos, né? Entre mim e você? Nós não vamos brigar por conta de 4,5 kg de prata, né? Nós não vamos brigar por conta disso. É o típico negociante oriental, né? Está conversando e vai. E aí, quem trabalha com comércio já vai aprendendo aqui as técnicas, né? Como é que você vai comprar uma caverna e acaba comprando um campo, né? Tá E Abraão, então, verso 16, quando ele ouve dizer o preço, que era nisso que Abraão queria chegar, não é? Quanto é que realmente Efrom queria, quando ele ouve o preço, ele pesa a prata, as 400 barras de prata, na presença do filho, dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata. Então eram barras, não era barra grande, né? Eram as barras pequenininhas, que dá, segundo o peso usado entre os mercadores, final do verso 16, dá 4,5 kg. E ele pesou ali na frente do povo que estava na entrada da cidade, na porta. Era assim que se fazia as transações, e é assim que ele fez isso. E Abraão agora é o dono do campo. Apesar de parecer generoso, não é, Efrom? Parece que o preço era exorbitante comparado com algumas outras transações que nós temos aqui no Antigo Testamento. Abraão paga o preço e a propriedade, então, é transferida e passa a ser de Abraão, versos 17 a 20. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna, todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. O que você tem aqui é a descrição de uma escritura. Isso aqui é a escritura do terreno, porque contém os detalhes da propriedade. Veja só, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre. Depois vem a descrição do que tinha nele. Primeiro dá os limites, depois a descrição do que tem nele. O campo, a caverna e o arvoredo, ainda tinha as árvores, né? E Abraão foi comprar uma caverna. Ele saiu com um campo, ele saiu com uma plantação, né? Com um arvoredo, saiu com árvores ali daquela transação. Isso passou a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos que entraram pelo portão da cidade. E aqui você tem as testemunhas. Uma escritura geralmente é assim, não é? Você tem a descrição da propriedade, o que contém nela, e depois as testemunhas que confirmam que, de fato, aquilo passa a pertencer, a propriedade é transferida agora de Efrom para Abraão, segundo os procedimentos legais daquela época. E aí, diz aí no verso 19, depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então, depois de concluídas as transações, ele faz o sepultamento da sua mulher aí. Mas no final do relato, Moisés revela que o tema central dessa parte da história não é o sepultamento de Sara, mas a aquisição da propriedade. Verso 20. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo da caverna e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Não é que a morte e o sepultamento de Sara sejam de menor importância, mas tem alguma coisa que na história da redenção e dentro do quadro maior que nós estamos estudando é mais significativo. É que Abraão, ele compra uma propriedade ali em Canaã, e essa propriedade é uma sepultura. Por que Abraão insistiu em comprar aquele local? Primeiro, porque se fosse uma doação, como os heteus queriam, os descendentes de Abraão perderiam o direito à sepultura, porque a doação ficaria só com Abraão. Mais adiante, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó vão ser enterrados ali. E a compra da sepultura é um testemunho que Abraão está dando para os seus descendentes de que aquela terra um dia pertenceriam a ele. É como uma espécie de adiantamento que Deus estava dando. A terra é de vocês, e eu já vou dar um adiantamento aqui, aquela propriedade que Abraão compra. E há um aspecto aqui muito importante. Ao comprar aquela terra para ser a sepultura da sua mulher, sua sepultura e dos seus filhos e netos, Abraão considera Canaã como sua terra. Naquela época, geralmente as pessoas eram enterradas na sua terra natal. Eu creio que isso é um costume que, até hoje, quando possível, as pessoas preferem
deixam dito a preferência que quando morrer quer ser enterrado na sua terra natal. Eu sei que hoje não é mais tanto assim, mas no Oriente, geralmente as pessoas eram sepultadas no mesmo local onde elas haviam nascido. Ao comprar uma sepultura em Canaã, Abraão se desvincula completamente lá de Ur dos Caldeus, que era a terra onde ele nasceu, a terra onde ele morava. E ele diz: eu sou um morador, eu sou um cidadão de Canaã. Ele se separa definitivamente de sua família e cumpre aqui, por último, aquilo que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A compra de uma sepultura sela isso, termina esse processo. Abraão está dizendo: é aqui que eu vou ser sepultado, porque essa é a minha terra, essa é a terra que Deus me prometeu, ela vai ser minha e dos meus descendentes. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas com todo esse relato aqui, que para nós parece uma transação meio que árido o texto, mas tem muita coisa aqui. Primeiro, a providência de Deus em manter e sustentar a descendência prometida. É interessante que o nome de Deus só aparece uma vez aqui. É quando os hititas se referem a Abraão dizendo: você é um príncipe de Deus. Então, fora isso, não aparece aqui. Deus apareceu, Deus disse, Deus fez, Deus agiu, como tem nos outros textos. Por exemplo, no capítulo 22 está cheio de referências de aparições de Deus, intervenções de Deus na história de Abraão, mas aqui Deus não aparece. Deus não aparece. Mas o fato de que Deus não aparece de frente não quer dizer que Ele não esteja trabalhando por trás na sua providência. Aqui, o que é que Deus está fazendo aqui? Já está preparando uma esposa para Isaac, o nascimento de Rebeca, que é filha de um dos irmãos, que é filha de um dos irmãos, é neta de um dos irmãos de Abraão, uma sepultura que vai servir para a família toda. E o ponto é esse, que os israelitas que estavam prestes a entrar na terra prometida, a quem Moisés está dirigindo esse livro, eles tinham que confiar na providência de Deus, que da mesma forma como através da história Deus vinha mantendo a linhagem prometida, sustentando e guiando e preparando a nova geração, assim também Deus haveria de tomar conta deles. E que lição importante para nós, não é? Quando a gente vê, por exemplo, uma nova geração sendo apresentada aqui, nós vemos como a história se repete. Nós vamos passar, nós vamos morrer como Sara morreu, como Abraão já está se preparando para a sua morte aqui. Mas já vem uma nova geração atrás de nós. Os nossos filhos estão vindo, os jovens estão chegando, e nós precisamos entender isso, que todos nós vamos passar, que nós não somos os primeiros e não somos os últimos. Mas Deus tem um povo, e sempre teve um povo, e esse povo se renova a cada geração, e Deus sempre terá uma igreja para o louvor da sua glória aqui nesse mundo. A segunda lição aqui, que eu penso que Moisés quer ensinar aos israelitas, é que a descendência que Deus tinha prometido, ela não veio através de artifícios humanos ou convenções culturais. Eu já mencionei o fato interessantíssimo de que dos 8 filhos de Naor, Betuel era o mais novo, e aquela que viria a ser a matriarca e da linhagem do descendente messiânico, nasceu do filho mais moço, e não do mais velho, como se pensaria, que tinha o direito de primogenitura. Mais uma vez, Deus mostrando que essa descendência era uma descendência espiritual, ela não era de acordo com as convenções carnais e culturais ou planos humanos, como Sara e Abraão tentaram fazer com Agar, mas era segundo a eleição e a escolha de Deus. Os israelitas, então, agora prestes a entrar na terra, deveriam ter em mente a natureza espiritual da sua linhagem, a saber, o remanescente fiel segundo a eleição de Deus. Um povo espiritual, um povo que Deus havia escolhido, elegido. Não era o fato de serem filhos de Abraão que eles eram filhos de Deus, mas Deus tinha todos os seus eleitos e seu povo aqui. Uma terceira lição importante aqui, que eu penso que Moisés queria ensinar aos israelitas, é chamar a atenção para a consciência que Abraão tinha de que era peregrino na terra. Ele era um residente, era um estrangeiro residente ali naquela terra. Ele não se via como sendo que ali era o fim, ali era tudo que Deus tinha a dar para ele. Abraão tinha em mente a cidade celestial.
E os israelitas iriam herdar aquela terra, mas eles deveriam ter em mente também que eram peregrinos e deveriam almejar o reino de Deus e as coisas celestiais. Essa passagem aponta claramente para isso. A compra daquela sepultura em Canaã indica a esperança de Abraão. O que é que isso tudo tem a ver para nós? Queridos, eu queria dar então uma palavra para aqueles que estão passando por um momento difícil em sua vida e Deus parece não ouvir ou responder às suas orações. Eu sei que isso acontece com muita frequência. A angústia vem, a dificuldade vem, o desafio vem, a gente ora, a gente busca a Deus e parece que não tem uma resposta. Assim como nesse texto, onde Deus não aparece, mas fica clara a sua providência. Deus está agindo na sua vida. Você está aqui angustiado e Deus já está levantando Rebeca. Você está aqui preocupado, Deus já está preparando uma sepultura. Deus já está tomando providências para a continuação da sua história, continuação da sua família. Então, o Deus da providência está presente, mesmo que não pareça, mesmo que não seja tão evidente, mas Ele está por detrás de tudo o que acontece, de acordo com o que está escrito em Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nem sempre você está vendo a mão de Deus, mas pode confiar de que Ele está agindo, que Ele está preparando e que no tempo certo Ele vai aparecer na sua vida. A segunda palavra que eu queria dar aqui é para aqueles queridos irmãos que estão envolvidos mais diretamente com os nossos amigos que não são crentes. Nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, eu queria trazer o exemplo de Abraão aqui. O exemplo de educação, de polidez, o testemunho, a sabedoria com que Abraão conduziu tudo isso. A Bíblia, ela nos ensina não somente sobre as coisas que nós consideramos espirituais, que tem a ver com nossa alma e nosso relacionamento com Deus, mas nos ensina a ser bons cidadãos, nos ensina como viver aqui nesse mundo, especialmente um mundo que é hostil, um mundo que nos é contrário, que não tem os mesmos valores e os mesmos padrões. Abraão agiu com muita sabedoria, com muita humildade diante daquelas pessoas. Ele, como eu disse, era um homem poderoso, poderia ter se imposto, mas ele seguiu o caminho da paz e da mansidão no trato com aquelas pessoas. E é por isso que ele é chamado de um príncipe de Deus no meio dos hititas. O testemunho desse homem de Deus. Isso aqui é um encorajamento para nós, para que nós tenhamos um testemunho assim e que vivamos dessa forma. E, por último, uma palavrinha aqui a você que está correndo, lutando, trabalhando muito para acumular bens aqui nesse mundo. Eu sei que a maioria de nós está fazendo isso para sobreviver. Os tempos não são fáceis, mas é muito fácil cair na fascinação da riqueza, na tentação de ficar rico, adquirir bens e acumular propriedades aqui nesse mundo. Não está errado isso. Deus abençoa como abençoou Abraão, Deus abençoa com bens, com riqueza, com prosperidade material aqui nesse mundo, embora não a todos. Mas nós devíamos lembrar, qualquer que seja a nossa vocação aqui nessa vida, que somos peregrinos aqui. Nós vivemos pela fé na cidade vindoura, a Nova Jerusalém. Portanto, desapeguemos o nosso coração das bênçãos materiais, das coisas materiais. Elas são uma dádiva de Deus para nós aqui, mas não são um fim em si mesmas. Elas não devem ser a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Estamos diante da realidade da morte, o texto aqui fala de morte, mas diante disso brilha a esperança da ressurreição. Um túmulo em Canaã, um dia aquele túmulo vai se abrir, e Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com Sara, sairão dali, ressurretos, imortais, e nós com eles entraremos na Canaã celestial que Deus preparou para nós, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Tudo isso mediante aquele que já ressuscitou. Cristo já saiu da sepultura. Ele já venceu a morte e com ele nós também venceremos.